Então vamos lá. O primeiro exercício que a gente vai fazer é esse aqui, ó. Tá? Eu esqueci de deixar o cabeçalho para saber de onde que ele vem, o exercício de que faculdade que ele é. Então ele fala o seguinte. Sob um projétil lançado obliquamente para cima, desprezando a força de resistência aerodinâmica, assinale o que for correto. Então, vou fazer a situação aqui, vou criar essa situação desenhada, tá? Do jeito que normalmente aparece. Temos aqui um eixo, temos a bolinha aqui que vai ser lançada, com uma velocidade inicial, tá? Essa bolinha vai fazer uma trajetória e vai cair, tá? E aí é o seguinte, você tem as componentes do movimento, né? Porque essa bolinha vai subindo, conforme ela for subindo, tá? Você tem o Vx e Vy. Eu vou chamar Vx com a cor vermelha, que é a velocidade no eixo X, e Vy seria a velocidade no eixo Y com a cor verdinha aqui. V0y, né? Bom, é basicamente isso que acontece. Depois os outros pontos a gente vai analisar com mais calma durante a resolução. Ele fala que não tem a resistência do ar no enunciado. Então, as componentes vertical e horizontal do projétil, da velocidade do projétil, permanecem constantes. Vamos começar com a horizontal. Tá? Esse aqui é a 1. Horizontal, eu estou falando do eixo X. Tá? Então, existe alguma força que atrapalha a bolinha no movimento dela para frente? Não, não tem resistência do ar. Existe alguma força que aumenta a velocidade dela para frente? Também não, porque você não tem nenhum foguete, nenhuma coisa ali movimentando essa bolinha para frente. Então, Vx é constante. Tá, professor, mas como que a velocidade vai se manter se eu já joguei o objeto? Existe uma propriedade dos corpos, um comportamento dos corpos, que vocês vão estudar provavelmente agora na sequência, que é a inércia, que é a tendência dos corpos manterem seu estado de movimento. Tá? Então aqui eu tenho... Opa, como mudou de cor sozinho. Vx e Vx. Beleza? E aí é o seguinte, Vy, como que funciona o eixo Y? A gravidade está para baixo, né? E aí você joga o objeto, ele sai com uma velocidade para cima e essa velocidade vai diminuindo até o momento que ele para. Então, aqui vai estar fora de escala, mas a velocidade Y vai diminuindo. Aqui em cima a velocidade Y é 0, tá? Porque ele para de subir e aí ele começa a descer. E quando ele volta aqui embaixo, se ele voltar para o mesmo nível, ele volta com a mesma velocidade, tá? Então, o que acontece? Se você olhar os vetores, as componentes do vetor, né? O eixo horizontal e vertical, o x e y, o x permanece constante, o y não. O y ele vai mudando porque você tem aceleração. Então, a alternativa 101, né? Que fala que são constantes, é falsa, tá? Apenas Vy, ou Vx, desculpa, apenas Vx é constante, tá bom? Já na segunda afirmativa, ele fala o seguinte, quando o projétil alcança a altura máxima, sua velocidade é nula, isso aqui ele pega o aluno
sabe, no automático, quando você está fazendo uma coisa automática, você já não sabe mais o que você está fazendo. Quando o objeto chega no ponto mais alto, ele para de subir e para de descer. Ele tem um momento que ele está, vamos dizer assim, estabilizado. Só que isso acontece você pensando no movimento vertical. No movimento horizontal, ele continua tendo velocidade. Tá? No nosso caso aqui, a velocidade que ele tem naquele ponto mais alto é Vx. Então, no ponto mais alto, ele ainda possui velocidade. Vx, seja o movimento para frente. Então, a 2 também é falsa. Tá? Pois no ponto mais alto, possui... Eu vou colocar Vx aqui só, porque se eu for escrever demais vai ficar em cima da imagem ali, tá bom? 4. A distância percorrida pelo projétil é diretamente proporcional ao dobro do tempo que ele leva para atingir a altura máxima do lançamento. Então, nesse meu desenho aqui eu tenho a alternativa 4, eu vou considerar que aqui eu tenho tempo igual a 0, tá? E aqui no ponto mais alto, passou um determinado tempo, tá bom? E eu falo que aqui tem o tempo da altura máxima. No meu desenho que eu fiz aqui, como a bolinha sai de um nível e vai para o mesmo nível, tá do outro lado, ela tem um lançamento, então ela vai para o outro lado, tá? Como os níveis são iguais, o tempo de subida é igual, sim, o tempo de descida. Então, para chegar no final, eu tenho 2 tempos para chegar no ponto mais alto. 2 tempos máximos, vamos dizer assim. Tá? O problema é, no enunciado, ele não fala que a bolinha é lançada e volta para o mesmo nível. Então, o jeito que eu resolvi desenhar aqui encaixa com a alternativa. Ela é verdadeira. Só que, na verdade, eu não sei se ele está falando disso. Porque essa bolinha pode estar caindo... Desculpa. Ela pode estar caindo num ponto mais alto, ou seja, eu lanço a bolinha e a bolinha cai num ponto mais alto e para. Essa bolinha pode estar caindo num ponto mais baixo, então eu lanço a bolinha, essa bolinha cai no ponto mais baixo. Eu não posso afirmar que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Ou seja, para que 2 vezes o tempo seja o tempo que ela foi para frente, tá? Então essa aqui é falsa, tá? Porque eu não sei as alturas. Eu vou colocar aqui só alturas, porque senão não vai caber, tá? Eu não sei quais são as posições em que a bolinha é lançada e qual posição que ela é recebida, tá? Então tem que tomar cuidado com esses detalhes no exercício, tá bom? Normalmente, gente, a somatória não é tão ambígua assim. Ela solta informações mais diretas, mais diretamente. Essa aqui que eu peguei que tem um pouco mais de, tá? Mais de complicações, mas já foi de propósito. Bom, vamos para... Deixa eu ver onde que eu consigo escrever aqui. Para a 8. As acelerações... Só um pouquinho. As acelerações dos movimentos de subida e descida são iguais em módulo, ou seja, em valor, em sentidos contrários, tá? Aqui, gente, é estranha essa alternativa porque ela fica também, ela namora ali com uma situação meio ambígua. Mas o que acontece? A única aceleração é a gravidade. A gravidade está sempre para onde? Para baixo, na verdade para o centro do planeta, né, no nosso sistema para baixo. Então, na subida a gravidade é para baixo, a aceleração é para baixo, na descida a gravidade é para baixo. Então, essa aqui também é falsa, porque a aceleração da gravidade está sempre para baixo. Espera aí. Tá? Agora, se ele tivesse falado o seguinte, no movimento de subida a aceleração é contrária à velocidade e no movimento de descida é a favor da velocidade, aí sim estaria correta. Porque você está falando de
Porque você está falando de relação da aceleração com a velocidade, aí faz sentido. Aqui não, porque está falando geral, então a aceleração é sempre para baixo. E 16, e última. O tempo de permanência do projétil no ar é diretamente proporcional à velocidade de lançamento e inversamente proporcional à aceleração da gravidade. Ou seja, quanto maior a velocidade, mais tempo fica no ar. Essa é fácil de perceber, né? Se você joga um objeto para cima com mais velocidade, ele fica mais tempo no ar. Não precisa nem, tem como relacionar as equações, mas eu nem vou fazer isso. E inversamente proporcional à gravidade. Se a gravidade, que é o que te puxa para baixo, é maior, o que acontece com o tempo que fica no ar? Menor, porque se a força que te puxa para baixo é maior, tá? Você vai ser puxado com mais intensidade e ele acaba caindo antes. Então, a única verdadeira é essa. Verdadeira. Tá? Beleza? Posso pro próximo exercício? Bom, esse aqui eu tenho que dar uma aumentadinha na tela aqui, porque senão não vai, vocês não vão enxergar muita coisa. Tô ajeitando ele aqui. Então, ó. Da borda de uma mesa, uma esfera é lançada horizontalmente. Eu peguei esse exercício porque quando eu estava falando do lançamento horizontal para vocês, eu demonstrei que na maioria das vezes a parte final do movimento oblíquo, né, que é aquele que você sai do chão, lança a bolinha e cai do outro lado, a segunda metade é um lançamento horizontal de uma altura h com velocidade inicial igual a v0. Após cair livre da resistência do ar, isso é importante, a esfera toca o solo inicialmente em um ponto que está a uma distância d da vertical que passa pelo ponto de partida, como é apresentado na figura. Considerando que a aceleração da gravidade vale g, quanto vale v0? Então eu vou desenhar aqui rapidão, porque já facilita um pouco minha vida. Então, temos aqui a bolinha. Eu vou falar que ela vai cair uma altura h, igual está no desenho ali. Para frente, ela vai se movimentar d. Ela tem uma velocidade inicial aqui, né, horizontal. E a trajetória é mais ou menos assim. Tá bom? Temos a aceleração da gravidade local, né, que vale g. Você fala, professor, mas não tem nada de número? Nada? Não, não tem. Só que não é nem um pouco complicado esse exercício aqui. Bom, dependendo do tanto que você se habituou com a matemática, talvez tenha um pouquinho de dificuldade, mas não é o fim do mundo. Ele quer saber o valor da velocidade inicial. Ele quer saber v0. Tá? Então você percebe que nas respostas, em todas as respostas, v0 está relacionado com a gravidade. Aí vamos pensar o seguinte. v0 é o movimento para frente, que ele foi lançado horizontalmente. Então esse v0 é o vx. Como que eu consigo relacionar um movimento horizontal com um movimento vertical? O que relaciona esses dois movimentos? O tempo. Então eu tenho que descobrir qual que é o tempo de queda e qual que é o tempo que ela foi para frente. Porque o tempo de queda é igual ao tempo que a bolinha foi para frente, tá? Vou tirar o exercício aqui da frente para dar um pouquinho de espaço para eu conseguir resolver. Bom, vamos começar com o movimento no eixo X, no movimento horizontal. S igual a S0 mais VT. É aquela equação sem aceleração, porque não tem aceleração. Quanto que ela foi para frente? D. Vou falar que a posição inicial dela é 0, né? Que é onde ela começou o movimento. A velocidade dela, da bolinha, no eixo X é V0, porque ela foi lançada só para frente. Vezes o tempo. Vou isolar o tempo aqui. O tempo deu a distância sobre V0. Vou guardar essa informação por um tempinho, que eu já vou usar ela. Tá? Porque nenhuma resposta não tem a gravidade, então eu preciso de uma resposta que tenha a gravidade. Agora eu vou analisar a queda, porque S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2.
Eu sei que vocês talvez estejam acostumados com aquela equação do h igual a gt quadrado sobre 2. É a mesma equação, tá? É que essa aqui é a geralzona. Eu prefiro pegar a grandona e cortar o que a gente não vai usar do que pegar uma equação a mais para lembrar, mas fica a critério de cada um, tá? Conseguindo entender o exercício, tranquilo. Quanto que a bolinha caiu? A bolinha caiu H. Vou falar que a posição inicial dela era 0, lá em cima, né? Onde ela começou. Velocidade inicial no eixo Y é 0, tá? Porque ela não tinha velocidade de queda no começo, ela só tinha velocidade para frente. A gravidade está ajudando o nosso movimento, então é positivo. Gt quadrado sobre 2. Vou passar... Bom, deixa eu dar uma simplificada aqui antes. Então fica H igual a Gt quadrado sobre 2. Vou passar esse 2 para o lado de cá e vou passar esse G para baixo e vou tirar a raiz. Então fica T igual a 2H sobre G. Como era T quadrado, aqui ficou T com raiz. Aí você fala, meu Deus do céu, professor, onde que vai parar isso? Calma, jovem, a parte mais complicada já foi. Eu não tenho os tempos. Os tempos são iguais, porque o tempo que ela cai é o tempo que ela vai para frente. Então eu posso igualar isso com isso. Quando eu faço essa comparação, fica assim, ó. Deixa eu achar um espaço que dá para escrever aqui. Aqui tá bom. Raiz... Peraí, deixa eu fazer maior. Raiz de 2H sobre G é igual D sobre V0, tá? Eu comparei este tempo com este tempo, porque eles são iguais, que o tempo que ela cai é o tempo que ela vai para frente. Eu quero achar V0, então eu vou passar V0 para o lado de lá, e essa raiz de 2H sobre G vai para o outro lado invertida, tá? Então, em vez de ficar o 2H sobre G, vai ficar o G sobre 2H, e a raiz continua. Então, V0 é igual a D que multiplica. O G estava embaixo, foi para cima, o 2H estava em cima, foi para baixo. E aí a gente achou a velocidade. Eu já vou colocar aqui o enunciado do exercício. No enunciado do exercício só está essa parte aqui, ó. Espera aí que eu coloquei errado aqui o negócio. Só está essa parte como resposta, tá? Porque ele já fala quanto que vale V0. V0 vale D, que multiplica raiz de G sobre 2H. Eu me travei todo aqui. Tá, deixa eu pegar o enunciado e puxar para um canto aqui. Puxar bem para o cantinho. Tá, então, ó. Então, D dividido por G sobre 2H, que é a alternativa E. Tá? Então, se você tiver um lançamento... Assim, eu não estou falando que vocês precisam decorar isso, gente. Jamais. Mas qual que é a vantagem de trabalhar com incógnita? Para qualquer lançamento horizontal, se você tem a distância que ele foi para frente e a altura e a gravidade, você acha a velocidade inicial direto por essa relação matemática aqui. Tá? Então, por exemplo, o aluno do ensino médio não, mas quem precisa trabalhar com lançamentos, com alguma coisa assim, já tem equação para cada caso. Então ele tem uma equaçãozinha lá, um formulário, que ele usa cada caso. Você pode chegar nessa equação. Tá? Normalmente o que vocês fazem é ir substituindo os números no caminho e nesse meio do caminho você acaba achando os valores, mas vocês fazem os mesmos passos. Tá? Esses exercícios sem números são bons para treinar as resoluções. Certo? Vamos para o nosso último exercício de hoje. Agora sim, aquele lançamento oblíquo clássico da bolinha sendo chutada. Tá bom? A figura representa esquematicamente o instante que o jogador chutou a bola para o gol adversário. Então vou fazer a bolinha aqui sendo chutada. Temos aqui a velocidade V, em que ela foi chutada. Beleza? Então vamos lá. No momento do chute, a bola encontrava-se parada sobre o solo, a uma distância de 32 metros da linha do gol, e quando partiu, sua velocidade inicial era 20. Já coloquei essa informação ali. E estava inclinado o ângulo alfa em relação à horizontal. Então aqui nós temos nosso amigo alfa. Alfa é um ângulo genérico.
Considerando que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, seno de alfa e cosseno de alfa, ele passou os valores, é correto afirmar que no instante que a bola passou sobre o gol adversário, a altura da bola em relação ao solo. Então, na verdade, o gol ali é só para marcar a distância de 32 metros, tá? Bom, eu tenho um lançamento oblíquo, eu preciso fazer a decomposição dessas velocidades, dessa velocidade. Então, eu tenho aqui Vy, na verdade V0y, né, que é a velocidade com que ela começa a subir. E eu tenho Vx, que é a velocidade na qual a componente, né, que faz a bolinha ir para frente. Como que eu faço a decomposição? Para quem não lembra. Vx é igual V, que é o vetor original, e entre Vx e V eu tenho o ângulo alfa. Então Vx é V com o ângulo alfa dentro. Com o ângulo alfa dentro, tá? Vou puxar aqui Vx e Vx. O V vale 20, o cosseno de alfa vale 0,8. E aqui eu tenho que 16 metros por segundo. Já Vy, que é o outro vetor velocidade, eu vou fazer aqui no cantinho do lado, tá? Pera aí. Deixa eu puxar um pouquinho pro lado só. Pera aí. Aqui. Vy é V. Aqui eu não tenho ângulo alfa. Eu tenho outro ângulo qualquer, mas não é alfa. Então, entre Vy e V, eu estou sem o ângulo alfa. Seno de alfa. V vale 20. Seno de alfa vale 0,6. Então, Vy vale 12 metros por segundo. Deixa eu dar mais uma puxadinha para cá para não ficar cortado. Tá? Então, eu achei as velocidades no eixo X e no eixo Y. E aí eu já comentei isso com vocês nas nossas outras aulas, que é o seguinte: qual eixo a gente resolve primeiro? O que eu tenho mais informação? No eixo Y eu não tenho o tempo, eu não tenho o tamanho, a altura, então não adianta. No eixo X eu tenho velocidade, tenho tempo. Então eu vou achar, eu tenho velocidade, tenho distância, então eu vou achar o tempo. Vou aplicar aqui para o eixo X a função do sorvete, da velocidade constante, movimento uniforme. Quanto que ele foi para frente? Quanto que a bolinha andou para frente? 32 metros. Qual que é a posição inicial? 0. Mais, qual a velocidade no eixo X? 16. E o tempo que a bola foi para frente eu vou descobrir agora. Passo 16 dividindo. Então foram 2 segundos. 2 segundos, deixa eu dar uma olhadinha na garganta aqui. Que a bolinha foi para frente. Tá? Vou tirar essa imagem do exercício aqui para poder escrever ali. E agora, para descobrir a altura que ela passou? Bom, a altura eu tenho que trabalhar com eixo Y. Então eu venho aqui, ó. Eixo Y. Eixo Y a gente trabalha com sorvetão. Agora é o seguinte, eu preciso estabelecer um referencial bom, tá? Qualquer referencial bem estabelecido é bom, mas qual que eu acho que é o mais fácil aqui? Eu vou falar que no chão a posição era 0 da bolinha, tá? Não vou falar que era 20, porque faz mais sentido o chão chamar de 0. E vou falar que tudo para cima é positivo e tudo para baixo é negativo. Todos os vetores que apontarem para cima são positivos, todos que apontarem para baixo são negativos. Todas as setinhas que apontarem para cima positivas, todas para baixo negativas. Professor, eu quero fazer o contrário. Dá na mesma, tá? Vai dar na mesma, só inverter o referencial. Vamos lá. Qual é a altura que ela passou? Não sei. A posição inicial é 0, que eu vou falar que é o chão. A velocidade inicial de lançamento da bolinha é a velocidade no eixo Y aqui, ó, que vale 12 metros por segundo. Ela ficou 2 segundos no ar. A gravidade está para baixo. Então, se a velocidade inicial que é para cima... Peraí. Se a velocidade inicial que... Oh, meu Deus. Que é para cima é positiva, a gravidade que é para baixo é negativa. Tá? A gravidade vale 10. O tempo que ela ficou no ar é 2 ao quadrado
dividido por 2, tá? Agora eu vou simplificar aqui, que dá para simplificar. 0 é 0, 2 vezes 12, 24 menos 2 ao quadrado é 4, né? Então vai ficar 10 vezes 4 dividido por 2. 24 menos 40 dividido por 2, 20. A altura, então, é de 4 metros. Ou seja, a bolinha passou 4 metros acima do chão, tá? Não é do gol. Se esse exercício quisesse dar uma melhoradinha, tá? Dar aquela... A gente fala melhorar, gente, mas não é que é complicado nem nada do gênero, mas tirar o aluno que está chutando, conseguir dar uma derrubada no aluno que está sonhando na prova, no Enem, no PAS, PSS, tá? Ficou bem pequena a imagem ali, mas a resposta é a B, de bola. Ele poderia ter falado o tamanho do gol, por exemplo, o gol, eu não sei quanto que vale um gol profissional, tá, gente? Vai colocar aí 2,10, vou chutar. 2,10 e perguntado, em vez de quantos metros a bola passou em relação ao chão, poderia ter perguntado em relação ao gol. Você calculava 4, teria alternativa 4, mas se ele perguntou em relação ao gol, que tem 2,10, é 1,90, né? Seria 1,90 a resposta. Então ele poderia dar uma melhoradinha aí nessa alternativa se ele passasse o tamanho do gol, mas ele não passou. Certo? Jovens, é isso. Espero que tenha ajudado, tá? A gente tá aí sempre que possível para tentar ajudar vocês. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Os que não têm dúvida, gente, nos vemos daqui 2 semanas. Eu acho que vocês têm mais uma aula hoje, não tenho certeza, mas se vocês tiverem mais uma aula hoje, boa aula. Se não, boa semana de aula aí para vocês. E nos vemos daqui 2 semanas, certo? Na nossa aula de laboratório. Deixa eu parar minha gravação.